Hoje a gente vai ter uma assembleia aqui no sindicato às 13 horas para deliberar sobre a aquisição de um imóvel, uma oportunidade que a gente identificou num leilão que está sendo feito. Esse imóvel é do Itaú, foi posto em leilão, e a gente identificou essa oportunidade essa semana, né? E temos feito toda a movimentação, então a gente fez um colegiado inicial, que convocou um colegiado extraordinário para debater o tema. Ontem ficamos até às 10 horas da noite debatendo esse tema, um colegiado pleno da direção do sindicato, avaliando a oportunidade, colocando os aspectos que nós viemos trabalhando ao longo desse período todo em cima desse imóvel, da possibilidade que está colocada e que eu vou tratar um pouquinho aqui, que também está escrito na matéria no site do próprio sindicato. A busca desse imóvel, né, a gente já tem um acumulado aí de gestões passadas sobre a Avenida Passos, que é essa sede na qual a gente está. Essa sede na qual a gente está, a gente tem algumas dificuldades com ela, né, e tentamos contornar essas dificuldades ao longo do tempo. Por exemplo, em relação ao auditório do sindicato, né, que é uma reclamação constante da categoria, mas que hoje não atende às solicitações aí do próprio Corpo de Bombeiros em relação à saída de incêndio e algumas outras questões, então, que fez a gente não utilizar mais o auditório como um auditório como vinha sendo utilizado antes. A gente tem uma série de situações que aconteceram ao longo desse período de tempo todo aqui nessa sede, que mostraram para a gente, inclusive na pandemia, que a gente tentou utilizar como um período para fazer reformas aqui na nossa sede, para deixar a nossa sede acessível, atendendo à legislação sobre acessibilidade, e também, né, acessível para as pessoas mais idosas, e que a gente não conseguiu avançar, né? Para vocês terem uma ideia, pequenas reformas que a gente fez aqui, ou que tentamos fazer aqui, né? Por exemplo, a sala dos aposentados, o próprio auditório que eu citei, uma dificuldade imensa para encontrar empresas para fazer a avaliação e uma dificuldade maior ainda para conseguir empresas que se disponham a fazer as obras necessárias nessa sede. Essa sede tem a fachada tombada, o que, para uma obra estrutural, que é o que necessita essa sede, né, reconstrução interna dos espaços que estão colocados, exigiria também um dispêndio muito alto, né, e sem poder utilizar a própria sede. Então, frente às dificuldades que a gente foi acumulando ao longo do tempo, identificamos que, olha, a gente tem que trocar de sede. E esse acúmulo não vem de agora dessa gestão. Esse acúmulo já são conversas que tivemos, inclusive em gestões anteriores, sobre a necessidade e tal, e que nunca houve uma deliberação mais direta sobre isso. Nessa gestão, a gente iniciou a gestão como seminário de gestão, pensando o que a gente avalia que deveria fazer, encaminhar e entregar para a categoria, para melhor atender a categoria, como tem sido o marco das sucessivas direções. E um dos aspectos que foi tratado foram os aspectos relacionados às nossas sedes, né? Um diagnóstico de que essas sedes não servem hoje, né? Que elas são disfuncionais e não atendem a requisitos básicos, por exemplo, um elevador de carga. A gente tem um elevador de carga, as pessoas andam aqui nesse sindicato num elevador de carga. Um PCD cadeirante que venha para o sindicato tem que desmontar a cadeira de rodas para subir nos andares do sindicato. A saída de emergência desse sindicato é uma escada que dá para o teto e que está fechado. Então, existe uma série de limitadores da própria estrutura, e para não falar da parte elétrica e outras questões que também nas gestões anteriores foram abordadas, a gente viu essas dificuldades que trazem esse diagnóstico da necessidade de venda das sedes, compra de uma nova sede. E aqui, nessa Assembleia de hoje, a gente não vai tratar de venda de sede, de desfazimento de patrimônio, de liquefação de patrimônio. Isso é um planejamento futuro, é uma coisa que vai ter que ser debatida. E é sempre mais complicado quando a gente pega um patrimônio imóvel e liquefaz esse patrimônio, né? E coloca, as entidades sindicais, elas estão submetidas frente ao judiciário que a gente tem e as discussões que a gente tem em greve, as possibilidades de mobilização, ela está submetida muitas vezes, como aconteceu em 2020, na questão da nossa greve, a restos judiciais, por exemplo. E a gente tem hoje um recurso em caixa que está possivelmente submetido a situações dessas que a gente avance para uma greve, por exemplo. Então, quando a gente mobiliza o patrimônio, a gente não está desfazendo do patrimônio, a gente está colocando, pelo contrário, esse patrimônio mais imobilizado, mais fixo, né, no patrimônio da categoria. Então, a questão do desfazimento de patrimônio traz um risco. A questão de aquisição de um patrimônio tem outro risco atrelado. E na avaliação desse imóvel especificamente, a partir da deliberação que a gente fez no nosso seminário de gestão,
fomos procurando imóveis ao longo desse período de tempo todo, visitamos dezenas de imóveis, né? O Buca, mais diretamente, que ficou mais à frente dessa busca de imóveis pela direção, visitou diversos imóveis, né? Imóveis que estavam em 10, 20 milhões de reais, que eram os que atendiam a gente, outros que estavam num preço mais em conta, às vezes até mais do que esse, mas sem completa condição, mesmo reformando, de atender plenamente aos nossos requisitos. E essa semana a gente identificou, né, num leilão que está sendo feito, esse imóvel que fica na Rio Branco 147, um imóvel extremamente bem localizado. Todas as pessoas, os dirigentes que visitaram, os dirigentes que tomaram conhecimento mais diretamente da localização, veem que o ponto é um ponto muito bom, né? E a metragem, 1.500 metros quadrados, vai permitir a gente fazer uma série vai ter que ser feita uma reforma grande no imóvel. Não é um imóvel hoje que a gente mude para ele e esteja lá à disposição, isso foi pontuado. Há a necessidade de obra, isso e vai ser pontuado isso na Assembleia também, mas que quando você compara com o que a gente tem visto, né, é uma oportunidade excelente pela localização, pelo espaço, por todas essas questões que estão colocadas. Frente a isso, a gente fez o quê? Identificada a oportunidade, a gente começou um grupo de trabalho para aprofundar. Então eu vejo hoje as pessoas comentando, falando, está absolutamente justo e é isso mesmo, tem que buscar informação, por que está sendo feito isso, o que está sendo feito. Agora, gente, existem pessoas que estão bastante comprometidas, essa direção está bastante comprometida. A gente fez todo o aprofundamento das informações que são necessárias. E tanto que a aprovação, ela sai, né, a aprovação para fazer a Assembleia, ela sai condicionada, né, para participar da lei, ela sai condicionada. Sai condicionada ao quê? A ter a documentação, a ter o parecer jurídico necessário, a ter as avaliações imobiliárias, ter todas as questões que envolvem e que dão segurança, né, para a própria direção e fazer essa movimentação. Então não existe descumprimento do Estatuto do Sindicato. A Assembleia foi convocada em cima da hora. Sim, a oportunidade é agora, 16 horas, e a direção, dentro do que foi eleita para poder fazer, identificou isso como uma oportunidade que a não movimentação da direção, o receio de críticas, etc., geraria, no fim das contas, a perda de uma oportunidade para a categoria que poderia ter, ainda no ano que vem, talvez, uma sede que vai ser, no longo prazo, um marco, não só para essa gestão, mas para todas as gestões que vêm para frente. Então, isso não é uma questão que remete à disputa eleitoral, e eu gostaria de chamar a consciência das pessoas em relação a isso. Não façamos dessa movimentação uma disputa de narrativa, né? Vamos olhar para o que é. É absolutamente justo que as pessoas questionem, perguntem, avaliem. Inclusive, no marco da Assembleia que a gente está colocando, a gente pediu para incluir nas setoriais que estão colocadas, também para fazer os informes. E, mais uma vez, é uma boa oportunidade, né? Está colocada a avaliação do colegiado ontem, do colegiado pleno, foi nesse sentido. A gente já sabia, né, que existem críticas, chamou a Assembleia do dia para a noite, etc, etc. Agora, gente, tem justificativo, não está sendo feito sem justificativo. E o que está sendo feito está aberto o leilão que está colocado, que pode ser verificado, e trazer um patrimônio para a categoria que vai fazer diferença no longo prazo. Então, existem outros detalhes, outras questões, aí o pessoal pergunta das certidões, do edital, da coisa. A gente tem um corpo jurídico no sindicato que foi acionado para fazer essa movimentação, e a compra é condicionada ao parecer jurídico que estão colocados, né? E a Assembleia é um requisito, né, dessa movimentação. E por isso que a gente está fazendo essa Assembleia hoje, às 13 horas aqui no sindicato, para cumprir o requisito estatutário, dentro dos parâmetros que o Estatuto permite, e trazer para a categoria essa oportunidade. Agora, também, e eu não faço eu falo sempre isso com todas as pessoas, não faço a menor questão de esconder isso. Votem conforme a consciência de vocês, tá certo? Não tem problema nenhum em relação a essa situação, façam a avaliação e votem como os dirigentes sindicais votaram. Acho que, quando vocês visualizarem mais diretamente a oportunidade que está colocada, do que a gente está falando, e para quem convive nas nossas sedes atuais, consegue ver o salto de qualidade que a gente pode dar e que representa essa nova sede. É isso, fico à disposição estou aqui no fluxo do dia a dia, fico à disposição para alguma eventual elucidação, e vamos focar no que elucidações para a gente tomar
a decisão, né? Tendo que a direção colegiada e as pessoas que estão mais diretamente à frente, eu sou uma das pessoas que estão mais diretamente tratando desse assunto, entendem que é uma boa oportunidade, né, para o conjunto da categoria. Um abraço para vocês e até a Assembleia.